relação a você cobrar o valor justo, né, para o seu cliente. Eu vejo que, por exemplo, tem muita gente que está fazendo reparo de placa que está cobrando o mesmo valor de uma troca de uma tela, de uma troca de um conector, né? Serviços básicos que não requer conhecimento teórico, conhecimento técnico, né? Por exemplo, não querendo menosprezar nenhum aqui, né? Não sei aí o nível de... Eu sei que tem muita gente que está iniciando agora. Eu também já passei por essa fase de iniciante. Mas como é que funciona, né? Tudo na vida. Eu sempre falo aqui, por exemplo, de uma São Silvestre, né? De uma corrida. Fórmula 1, por exemplo. Você vê que na Fórmula 1, quando dá o grid de largada, tem um monte de carro junto, né? Quando já está lá por não sei quantas voltas, já próximo do final, só tem 2 ou 3 ali disputando os primeiros lugares, né? Na São Silvestre também, você vê que tem um monte de gente, cara, é muita gente. E começa a largada com um monte de gente ali. Quando vai passando o tempo, você vai vendo que no final da corrida, né, na São Silvestre, ficam apenas 2 ou 3 ali, né, que são aquelas pessoas que realmente perseveraram até o final para ganhar aquela corrida. Não só na área de manutenção, como qualquer outra coisa na nossa vida, a gente precisa ter perseverança. Vamos ter que passar por um longo caminho que tem dificuldade. Precisamos ser, né, atenciosos. Precisamos ter persistência. Trabalhar com foco. Você acha que um cara que saiu na frente da Fórmula 1, quando ele está na frente lá, ele fica desfocado? Tô aqui na frente, agora tá de boa. Não. Ele fica tentando cada volta, mesmo ele na frente, uma volta do segundo colocado, por exemplo, mas ele está ali sempre tentando tirar o melhor proveito em cada curva, focado em cada vez se distanciar mais ainda do segundo lugar. Isso acontece nas São Silvestre, isso acontece em qualquer competição. Não que a área de manutenção do celular seja uma competição, mas é só para dar uma ilustração e uma comparação de como é que funciona também na área de manutenção, mesmo você sem querer. Por exemplo, você quando começa na área, você está ali como se estivesse no grid de largada. Um monte de gente disputa celulares para fazer. Logo, quando tem uma grande oferta, né? Quando tem uma demanda, vai ter sempre a oferta. Por exemplo, quanto mais técnicos e menos serviço, os técnicos vão se degladiarem para fazer um valor mais barato para poder ganhar daquele outro que está cobrando X valor. Por exemplo, o cara cobrou R$200 para fazer um reparo. Aí vem um e cobra 150. O outro já vem cobrando 100. Aí o outro, para não perder, já cobra 50. Aí vem um que já cobra 20. Daqui a pouco estão fazendo até de graça, né? Ou trocando aí por uma bola de sorvete, né? Eu vejo muitas pessoas fazendo isso, mas é importante saber que aquelas pessoas que estão iniciando agora, por que eu sempre falo isso para vocês e digo assim, sempre busquem conhecimento, busquem evoluir na área para que você saia da manada, né? Porque se você ficar ali sempre no iniciante, né? Na parte mediana, você vai fazer sempre aqueles serviços mais básicos e todo mundo que entra na área sabe fazer esses serviços básicos. É só colocar no YouTube, por exemplo, e ver como é que se troca uma tela de aparelho X, de aparelho Y, e ele vai conseguir fazer aquele reparo. Vai fazendo ali mais devagar, né? Pode ser que ele tome prejuízo porque não tem muita prática, mas ele vai conseguir fazer. Então, se ele comprar um secador de cabelo, por exemplo, uma espátula, uma chave de fenda, ele começa na área. Então, como ele investiu pouco e ele está tendo lucro, onde muitas vezes ele estava desempregado, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai cobrar um valor aonde ele possa se manter, né? Possa tirar o dinheiro do pão, né?
e vai ficar ali sempre fazendo aquele serviço mais barato. Então vai chegando sempre pessoas novas na área, e cada vez mais que vai inchando o mercado de manutenção, né, no caso de técnicos. Esses técnicos eles vão brigar muito por aqueles aparelhos, né, de troca de tela, de conectores, de botões, software e coisas do tipo, né? Então esse serviço mais básico vai ter muita gente para fazer, logo a mão de obra cai o valor. Quando você começa a se diferenciar, se posicionar e sair da demanda, começando a fazer reparos que poucas pessoas fazem, a sua mão de obra automaticamente acaba evoluindo também. Isso eu falo com propriedade porque eu também passei por isso. Eu trabalhava fazendo um valor X, né, quando eu trocava a tela, por exemplo. Hoje eu trabalho fazendo 100% reparos em placas. Alguns reparos de placa, claro, não vai ser tão caro, né? A mão de obra não vai ser tão significativa, mas muitas mão de obra vai sim, né, ser bem rentabilizada. Então, assim, nunca que você vai trocar uma tela, por exemplo, de um celular, né, com constância. É claro, tem aparelhos aí que custa, a tela, por exemplo, custa R$500 e você tem que cobrar no mínimo aí 800, R$1.000 para você trocar a tela, né? E muitas vezes o cliente nem quer fazer por conta disso. Mas no reparo de placa você consegue sim tirar esse valor, né? Você consegue sim fazer um reparo de placa por 400, por R$500, né? Dependendo do aparelho, 600, 700, vai depender muito do aparelho. Então vamos supor, eu tenho aqui 10 aparelhos por dia para fazer um reparo, e desses reparos eu ganho 200 em um, 400 em outro, 250 em outro, né? E você fazendo 4 ou 5 aparelhos desses por dia, você vai ter uma renda, né, muito maior do que aquela que você tinha quando você trocava conector a 20, R$30, quando você trocava uma tela e ganhava 70, R$80 numa troca de tela, né? Então assim, o valor da mão de obra, quanto mais você quanto mais você evolui na área, mais você também vai ter valor na mão de obra. Agora, é claro, muita gente se especializa e acaba cobrando um valor prostituído também, né? Isso eu vejo algumas pessoas fazerem. Então, as pessoas que estão evoluindo, presta atenção que vocês investem em equipamento, investem em treinamentos, né? Porque a grande maioria da galera que está evoluindo leva o negócio um pouco mais a sério. Ao invés de uns finais de semana, tá curtindo, né, tá saindo, muitas vezes está em casa estudando, muitas vezes não está saindo justamente para deixar, né, o dinheiro guardado para comprar um equipamento. Então tá levando mais a sério. E muita gente às vezes não acaba levando a sério e passa anos e anos trabalhando na área de manutenção e acaba sempre ficando na mediocridade, né? Ficando sempre na parte mediana. Eu tenho amigos, por exemplo, que já têm mais anos do que eu na área e ainda trabalham com a mesma coisa. Trocam tela, trocam conectores, botões e fazem aquele software. E ficam por anos ali reclamando do mercado, dizendo que não chega aparelho. É claro que não chega, porque se tem 5 ou 6 assistências no seu bairro, na sua região, né? Às vezes tem bairro que até tem mais assistências técnicas. O público, né, que vai procurar reparo simples vai estar sempre dividindo esse mercado com outros técnicos, né? Então o cara vai num técnico X, ele vai procurar outro técnico X. Agora, por exemplo, aqui onde eu moro, ninguém faz reparo de placa, só eu faço. Então todas as assistências acabam segurando os reparos, né, de placa e trazendo para cá. E aí eu faço uma parceria com os lojistas, né, daqui da minha região, e também pego aparelhos de outros locais aí do Brasil, por exemplo. E desses reparos que eu faço, né, para lojista, tanto o lojista ganha quanto eu ganho, certo? Tanto o lojista ganha quanto eu vou ganhar, né? Só que é o seguinte, galera, todos os lojistas trazendo para mim, eu não tenho concorrência, né? Eu não vou ter concorrência, pelo menos no meu bairro não, certo? Então, pelo menos com os lojistas do meu bairro, eu não tenho concorrência nenhuma. E muitas pessoas de outros bairros, né,
de outros bairros, de outra cidade e de outros estados acabam mandando para mim também. Ou seja, será que nesses outros locais também não tem reparos em placa? Você vê que você fica um pouco em evidência. Quando você se especializa, você se mantém em evidência. Você faz um reparo que poucas pessoas fazem, então você é mais procurado. Por que hoje eu trabalho em casa e não em uma loja? Porque de dentro de casa eu consigo ter uma boa renda reparando aparelhos. Né? Porque sempre chega aparelhos aqui. Todos os dias, todos os momentos, muita gente liga. Ó, tô com um aparelho aqui, não tá ligando. Tô com um aparelho que caiu na água. Tô com um aparelho que estava funcionando e parou do nada. Tô com um aparelho que eu coloquei no carregador e parou. E a grande maioria dos técnicos pegam esses tipos de aparelhos, né? Mas não conseguem resolver. Tentam até resolver, mas não conseguem. Então o que é que fazem? Destrói um pouquinho a placa e passa para quem tem um conhecimento melhor. Por isso que eu digo para você que hoje está ainda no início da área de manutenção, que não se acomode, né? Eu não estou criticando você que trabalha com o básico, até porque eu também já trabalhei com o básico. Eu sei como é, né? Eu já passei por essa fase. Só que, assim como eu passei por essa fase, eu estou dizendo para você também que leve o negócio a sério e passe de nível. Busque se posicionar na área. Quando eu digo se posicionar, o que eu quero dizer para você? Vou dar uma dica aqui para você. Quando eu digo para você se posicionar, eu digo para você ser especialista em alguma coisa. Por exemplo, se você trabalha com troca de vidro, reparo de placa, troca de tela, software, isso e aquilo outro, você vai ser bom em muita coisa, mas você não vai ser especialista em uma coisa só. Então, quando você se posiciona, as pessoas começam a ver você como perito daquilo. Imagina se eu fizesse troca de vidro, software, reparo de placa, o cara ia dizer, pô, o cara é um bichão ali e tal, mas tem um outro ali que só trabalha com aquilo. Pô, aquele cara ali, ele dá mais atenção, ele estuda mais sobre aquilo, ele vai evoluir mais do que eu. Não tem condições de um cara que trabalha com vidro, com placa, com software, com isso, com aquilo outro, ele entender mais do que um cara que ele trabalha específico e posicionado em uma coisa só. A área de manutenção de celular tem vários nichos. Você pode trabalhar com troca de vidro, você pode trabalhar com software, você pode trabalhar apenas com o básico. Isso também, se você souber fazer, dá muito dinheiro. Tenho amigos que inclusive tem loja em shopping daqui da região e conseguem ganhar um bom dinheiro apenas trocando dock de carga, tela e coisa do gênero. Mas ele foca só naquilo e trabalha toda uma estrutura de marketing para divulgar o seu trabalho, para trazer mais clientes. Então ele não quer mais fazer outra coisa. O tempo que ele tem, ele quer trabalhar com divulgação, ele quer estudar sobre marketing de divulgação do seu trabalho, da sua loja, para conseguir crescer cada vez mais a sua clientela. Então você tem que se posicionar. Quando você se posiciona, né, pô, eu curto reparo de placa, pô, show de bola. Então comece mais a estudar sobre isso. Ah, eu vou deixar tudo que eu estou fazendo? Não. Isso foi aos poucos, né? Eu trabalhava com troca de tudo e comecei a fazer mais reparo de placa. E comecei a divulgar para a galera, né? Que eu estava trabalhando com reparo de placa e começou a chegar mais reparo de placa, até que uma hora, pum, acabou. Não chega mais troca de tela aqui, não chega mais nada. Só chega só reparo de placa. As pessoas já chegam para mim já sabendo que eu não vou fazer reparo de tela nenhuma. Então já traz já o aparelho que está com falha de placa, né? Só ligam para mim, na verdade, quando tem um problema na placa. Mas acaba chegando muito aparelho porque eu me especializei nisso, a ponto de muitos técnicos que são amigos meus, né, que tem lojas aqui ao redor ou de outras cidades, outros estados, mandarem para mim, porque confia, pô, aquele cara vai resolver. Então é isso que eu digo para você também. Você que está iniciando agora no reparo de placa, ou você está iniciando na área de manutenção e você ainda está perdido, eu digo para você, faça de tudo, mas sempre foque mais em uma coisa, estude mais sobre aquilo para você se tornar um perito na área, para você se tornar um mestre naquilo que você realmente sabe fazer. Eu tenho um amigo que ele trabalha só com troca de vidro.
e ele trabalha muito bem, ele se especializou muito bem. Se você der uma placa para ele consertar, ele não vai saber consertar uma placa. E ele não está nem pré para isso. Ele não está nem preocupado em eu tenho que resolver placa. Não, ele está fazendo aquilo que ele sabe fazer. E sabe fazer muito bem. Se eu pegar um vidro para trocar um vidro de um aparelho mais atual, um vidro de um aparelho mais complexo, eu não vou saber trocar o vidro. Né? Se eu pegar um aparelho aqui com falha de software, eu não vou saber qual é o programa usar. Por quê? Porque eu sou perito na área de reparo em placa. Agora pode trazer qualquer tipo de falhas de placa aqui que a gente vai sentar, vai analisar e vai resolver. Mas, e outra, nem tudo se resolve, né? Tem isso também, nem tudo se resolve. O mais perito que você seja, vai chegar uma falha que infelizmente não vai ter reparo. Beleza, galera? Então é só uma dica aí para vocês aí.